Olá, benditos! No capítulo passado, nós vimos que Jó sentiu profundamente a sua incapacidade de se conectar com Deus e expressou isso com 3 afirmações. Na primeira, ele disse: Deus está se escondendo de mim. Na segunda afirmação, ele disse: Deus está me atemorizando. E hoje nós vamos refletir sobre a terceira afirmação de Jó: Deus permite as injustiças. Mas antes de seguirmos com esta reflexão, é importante esclarecer o seguinte: neste capítulo 24, nós nos deparamos com alguns problemas. Por exemplo, há dificuldades textuais que tornam muitas linhas quase incompreensíveis. Você deve lembrar que no primeiro capítulo eu mencionei que o livro de Jó provavelmente é o livro mais antigo da Bíblia. Por isso, o estilo do hebraico usado nele também é muito antigo, de modo que no ato da tradução ficou muito difícil saber o significado exato de algumas palavras, e elas acabaram sendo entendidas e traduzidas pelo seu significado geral dentro do texto. Esse é um exemplo da dificuldade textual. E também o discurso deste capítulo, como um todo, parece incoerente para muitos leitores. Há inclusive comentários que ele expressa sentimentos que soaria melhor na boca dos amigos de Jó. Mas, enfim, vamos lá para a terceira afirmação de Jó: Deus permite as injustiças. Este capítulo inteiro se concentra naquilo que parece ser uma série de injustiças permitidas por Deus neste mundo. Jó começa falando das injustiças no campo. Naquela época, a maioria das propriedades rurais não tinha cercas nem muros. Cada família tinha o seu pedaço de terra e as pessoas respeitavam os marcos de delimitação. Deus, inclusive, prometeu amaldiçoar aqueles que movessem esses marcos e se apropriassem da terra dos outros. Mas era isso que os ímpios vinham fazendo. E não paravam por aí. Tomavam posse também dos animais que pastavam ali, apropriavam-se dos rebanhos, jumentos e bois, das viúvas e dos órfãos, e deixavam essas pessoas vulneráveis muito prejudicadas. Jó então perguntou aos seus amigos: se Deus julga os ímpios, por que não julgou aqueles que trataram os pobres com tanta injustiça e crueldade? Jó conhecia o nível de perversidade dos ímpios. O que ele não conseguia compreender era porque Deus não os julgava como eles mereciam. Essa era a parte mais difícil para Jó entender e aceitar. Depois de mostrar as opressões praticadas no campo, Jó passou a falar sobre os crimes praticados nas cidades. Ali as misérias eram numerosas demais para serem detalhadas. Ele falou dos assassinatos, dos gemidos dos feridos e da morte dos inocentes. Usando imagens poéticas poderosas, Jó descreveu o tipo de pecado que acontecia na calada da noite e que era usada como um manto para os assassinos, os ladrões e os adúlteros. Havia crimes por toda a cidade e Deus parecia indiferente. Era quase como se Jó estivesse antecipando a instrução que o apóstolo Paulo daria no futuro. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Depois Jó fez uma descrição do que deveria acontecer aos ímpios. Esta passagem pode ser interpretada também como uma acusação pública ou uma maldição proferida pelo próprio Jó contra os perversos que pareciam escapar do julgamento divino. É de se admirar que Jó tenha visto não apenas as suas próprias dificuldades, mas também as dificuldades dos outros, expressando uma ira santa contra o pecado e a injustiça. Normalmente, quando nós estamos sofrendo, nos tornamos egoístas e até mesmo cegos para as necessidades dos outros. Mas Jó não.
ele se preocupava que Deus ajudasse aqueles que sofriam. Seus 3 amigos tratavam o problema do sofrimento de modo excessivamente filosófico, mas Jó tentou fazê-los enxergar além das questões no plano racional para vislumbrar os sofredores como pessoas. Jesus teve esse mesmo problema com o advogado judeu que quis falar sobre o bom relacionamento com o próximo sem descobrir quem era o seu próximo ou tentar ajudá-lo. As injustiças na sociedade são motivo de grande dor na vida das pessoas e, sem dúvida, devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para defender a lei e promover a justiça. Porém, os que criam as leis e os que cuidam para que elas sejam cumpridas são apenas seres humanos e com certeza falharão. Mas um dia o Senhor Jesus Cristo voltará, julgará os perversos e estabelecerá o seu reino. Mas, até que ele venha, devemos entender a realidade da presença da maldade neste mundo, continuar orando a Deus e fazendo o que estiver ao nosso alcance para mudar a realidade à nossa volta. Jó finaliza o seu discurso considerando que talvez o destino eterno dos ímpios após a morte fosse retribuição suficiente para a balança da justiça divina. A fala de Jó nestes versículos soa quase como a fala de Asaf no Salmo 73, que ficou perturbado com a prosperidade dos ímpios até que ele entrou na casa de Deus e entendeu o fim deles. Jó lembrou a si mesmo que Deus não era cego para os pecados dos ímpios e mesmo que eles parecessem prosperar bastante nesta vida, ainda estavam na mira do juízo divino e no momento certo seriam exterminados. E ele encerrou desafiando seus amigos a contradizer o que ele tinha acabado de falar, que os justos podem sofrer e os ímpios podem prosperar por algum tempo, mas que Deus, no final, derruba o ímpio e estabelece o justo. Depois de ouvir a longa resposta de Jó a Elifaz, Bildade tomou a palavra e sua fala representa o discurso final dos 3 amigos, depois de se pronunciarem 8 vezes contra Jó. Você confere como foi no nosso próximo encontro aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!